Shalom Haverim, hoje nós estamos no nosso terceiro shiur analisando Bereshit, Gênesis, capítulo 3, à luz do Midrash. Na primeira aula nós estudamos a queda de Adão, segundo o Midrash, como Satanás, ele se apossou da serpente para tentar Eva. Nós estudamos que a mulher comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o entregou a seu marido, Adão, e o pecado ingressou no mundo, e nós estudamos tudo isso à luz do Midrash. No nosso segundo shiur, na segunda aula, nós estudamos a sentença que foi proferida pelo Eterno contra a serpente, contra Adão e contra Ravá. E hoje nós iremos continuar o nosso estudo analisando o que aconteceu com Adão e Ravá, com Adão e Eva, após eles terem sido expulsos do paraíso, do Gan Eden. Nós estudaremos esse tema à luz do Midrash, e eu gostaria de recordar que o Midrash é uma coletânea de lendas, de histórias, de fábulas judaicas que foram transmitidas de geração em geração por meio da tradição oral até que foram compiladas. Algumas das histórias do Midrash são realmente verídicas, enquanto outras não. Então, eu vou falar muitas coisas aqui que estão no Midrash, não estão na Torá. Não obstante, ainda que as histórias não sejam verídicas, ou seja, independentemente de a história ser verídica ou não, eu não estou preocupado aqui com a veracidade da história, mas sim com as lições morais e teológicas que nós vamos extrair do Midrash. Em outras palavras, eu vou contar algumas histórias que podem não ter acontecido, podem ser criações, lendas. Não obstante, nós podemos extrair importantes lições, importantes ensinamentos destas histórias do Midrash, independentemente da veracidade. E eu vou iniciar o shiur de hoje fazendo a leitura de Bereshit, Gênesis capítulo 3, o verso 15. Diz o seguinte: o Eterno falou: porém animosidade entre você, a serpente, e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. E ele, ou seja, o descendente da mulher, ferirá a sua cabeça, e você, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Então, este texto, ele fala que haveria uma animosidade, uma luta entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E nós estudamos que a serpente, ela foi possuída por Satan, por Satanás. Então, os descendentes da serpente são todos aqueles que seguem a iniquidade, que seguem o mal. É a descendência das pessoas malignas. E, por sua vez, o descendente da mulher, os descendentes da mulher são os tzadikim, são os justos, as pessoas que cumprem a vontade do Eterno. E daí esse texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 3, verso 15, fala dessa luta entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher, e depois fala que haveria um descendente da mulher que iria ferir a serpente na cabeça. Ferimento na cabeça é um golpe o quê? Um golpe mortal na serpente. E vejam, a Torá aqui não diz quem seria este descendente da mulher.
A Torá não explica quem seria. Não obstante, o Midrash, ele explica com todas as letras que esse descendente da mulher é o Mashiach. Então, é o Mashiach que viria para dar um golpe na cabeça, para dar um golpe mortal, fatal na cabeça da serpente, na cabeça de Hassatan, Satanás. E eu vou ler para vocês, não o Midrash, eu vou ler o Targum Yerushalmi, que ele explica esse texto de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ele explica da seguinte maneira: e será que, quando os filhos da mulher obedecerem à Torá e executarem as suas instruções, eles estarão preparados para te bater na cabeça e para matar-te, serpente. E quando os filhos da mulher abandonarem os mandamentos da Torá e não realizarem suas instruções, tu, serpente, estarás pronta para machucá-los em seu calcanhar e feri-los. No entanto, haverá um remédio para os filhos da mulher, mas para ti, serpente, não haverá remédio. Haverá um remédio para o calcanhar dos filhos da mulher nos dias do rei Messias, ou seja, nos dias de Meler HaMashiach, o rei Messias, o Mashiach. Então, esse texto é muito interessante, porque ele fala que quando os filhos da mulher obedecem à Torá, eles estão golpeando a serpente, ou seja, eles estão golpeando Hassatan, Satanás. Então, quando nós cumprimos a Torá, nós estamos lutando, nós estamos batendo em Hassatan. E o Targum, que eu acabei de ler, ele diz que, por outro lado, quando nós desobedecemos às mitzvot, aos mandamentos da Torá, a nossa desobediência faz com que Hassatan, com que Satanás venha para nos ferir, para nos machucar. E há esse conflito, essa luta entre os homens e Hassatan. Uma luta, uma batalha espiritual entre os justos e Hassatan. Porém, o texto diz que haverá um remédio para tudo isso nos dias do rei Messias, do Mashiach. Então é o Mashiach quem dá um golpe final na cabeça de Hassatan. Isso nós lemos nos Ketuvim Netzarim, nos documentos conhecidos popularmente como o Novo Testamento. E o Midrash, ele fala que quando houver o reino messiânico, a morte desaparecerá para sempre. E isso nós também lemos nos Ketuvim Netzarim, no Novo Testamento, entre aspas. Então percebam que a Torá em si, no capítulo 3 de Bereshit, Gênesis, verso 15, você lê o verso 15, não fala nada em Mashiach. Porém, a nossa tradição, a tradição do nosso povo, sempre entendeu que esse texto é uma profecia messiânica. Nós, Netzarim, sabemos que é uma profecia que aponta para a vinda do Mashiach. E o Midrash fala que no reino messiânico a morte irá desaparecer para sempre. E nós sabemos que isso também consta do livro de Giliana, do livro de Apocalipse. Então, esse Midrash é muito interessante. Por quê? Porque o conceito de Mashiach, ele não é explicado na Torá.
O capítulo 3, verso 15, não fala nada de Mashiach, porém a tradição oral do nosso povo, ela faz uma referência expressa ao Mashiach, que nós sabemos que é Yeshua. Yeshua é o nosso Mashiach, o Mashiach do nosso povo, o povo de Israel. E é muito interessante ainda o Midrash, porque o Midrash fala que após o pecado, o Eterno, isso também consta na Torá, que o Eterno ele fez roupas para o homem e para a mulher. O Eterno vestiu o homem e a mulher. Antes eles estavam nus, mas e ficaram envergonhados, não é, por conta do pecado. E daí o Eterno os vestiu conforme o texto da Torá em Bereshit, Gênesis, capítulo 3, verso 21. E a Torá só fala isso, que o Eterno os vestiu. E o Midrash vai além, explicando que isso é um gesto que demonstra o Hesed, ou seja, em relação ao homem e à mulher. E isso é muito interessante porque o Eterno ele vislumbra que o ser humano pecou e ele vai e ele veste, ele agasalha, ele protege. Isso é uma bonita expressão da graça e da misericórdia do Eterno. Razão pela qual nós deduzimos que sempre houve Hesed, graça, misericórdia, bondade, compaixão por parte do Eterno. O cristianismo fala incorretamente que a graça só veio com Yeshua, que no Antigo Testamento não havia graça. Porém, isto é um erro. Sempre houve a graça do Eterno e o próprio ato de o Eterno vestir o homem e a mulher com roupas após a queda, após o pecado, ensina o Midrash que isso é uma expressão da graça do Eterno. E o Midrash prossegue dizendo que Adão chamou a sua mulher de Havá, Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Por quê? Porque em hebraico a palavra vida é Rai. Então vida significa Rai, razão pela qual a mulher foi chamada de Havá. Ou seja, Havá advém da palavra vida, que é Rai, porque Eva, Havá, ela é a mãe de todos os viventes. E também o Midrash ele explica um fato curioso, que em aramaico a palavra serpente também a palavra serpente é rívia. Então rívia possui o mesmo radical de Havá. Então, na verdade, a mulher foi chamada de Havá não apenas porque ela é a mãe de todos os viventes, mas Havá também advém da palavra rívia, que significa serpente, para lembrar que a mulher ela cedeu à tentação, à proposta indecente da serpente. Então, o nome da mulher lembra não apenas a vida, que a mulher dá a vida aos seres, mas também que a mulher, ela primeiramente foi alvo, foi tentada e caiu na armadilha de Hassatã, de Satanás. Bem, o Midrash fala, isso não está nas Escrituras, mas o Midrash fala que essas vestes, essas roupas que o Eterno fez para cobrir o homem e a mulher, foram arrancadas, foram feitas da pele da serpente. O Eterno arrancou a pele da serpente e fez estas vestes. E o Eterno, por mais que seja misericordioso,
ele teve que expulsar Adão e Havá do Gan Éden porque o Eterno é justo. E diz o Midrash que o Eterno disse o seguinte: que pena que Adão não tenha sido capaz de observar o único mandamento a ele confiado, mesmo só por um breve espaço de tempo. Esta declaração é dita porque, de acordo com a tradição judaica, Adão e Havá, eles pecaram no mesmo dia em que foram criados. No mesmo dia em que foram criados, eles pecaram. Razão pela qual o Eterno deu apenas uma mitzvah, apenas um mandamento a eles, qual seja, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham que cumprir apenas um mandamento, mas eles não o cumpriram. Eles não guardaram este mandamento nem por um breve espaço de tempo, pois no mesmo dia eles pecaram, conforme ensina o Midrash. E por mais que o Eterno tenha compaixão, tenha graça, o Eterno os expulsou do Gan Éden, do paraíso. Por quê? Porque o Eterno é misericordioso, mas o Eterno também é justo. O Eterno, ele tem que praticar justiça. Aliás, ensina o Midrash que quando o Eterno ia criar o mundo, o Eterno disse o seguinte: eu vou criar o mundo apenas... o Eterno disse: se eu criar o mundo apenas com justiça, nenhum ser poderá subsistir. Por quê? Porque todos pecam. Porém, se eu criar o mundo apenas com misericórdia, haverá a proliferação do pecado e da impiedade. Logo, eu vou criar um mundo tanto com justiça quanto com misericórdia, e que o mundo possa durar bastante tempo. Esse Midrash é muito interessante, porque se o Eterno ele aplicasse somente justiça, não sobraria ninguém. Todos nós seríamos condenados. Se o Eterno fizesse justiça estrita e rígida, se não existisse misericórdia, se existisse tão somente justiça, todos nós seríamos condenados, pois não há um justo nenhum sequer. Todos já pecaram alguma vez na vida. Todo mundo já cometeu algum pecado. Por outro lado, se o Eterno ele não aplicasse justiça, se o Eterno aplicasse tão somente a misericórdia, se o Eterno perdoasse todos os seres humanos indistintamente, o que iria acontecer? O Eterno iria perdoar tanto os justos quanto os ímpios, e daí os ímpios poderiam fazer toda a maldade que quisessem, sabendo que eles iriam ficar impunes. Se o Eterno perdoasse todo mundo, independentemente de a pessoa se arrepender ou não, se o Eterno perdoasse todos indiscriminadamente, então as pessoas poderiam pecar sabendo que não sofreriam punição. Logo, o Eterno não pode criar o mundo apenas com a justiça, pois caso contrário, ninguém irá subsistir. E o Eterno também não pode criar o mundo apenas com a misericórdia, porque senão o pecado vai se alastrar. Razão pela qual ensina o Midrash que o Eterno criou o mundo tanto com o atributo da justiça quanto com o atributo da misericórdia. E o homem e a mulher foram expulsos do Gan Éden, do Jardim do Éden. E vejam, no Éden, Adão e Havá, eles eram imortais antes do pecado. Por quê? Porque no Gan Éden havia a árvore da
vida. Então havia a árvore da vida. Quando eles foram expulsos, Adão e Havá não poderiam mais acessar a árvore da vida para comer do seu fruto. Eles perderam a árvore da vida. Porém, diz o Midrash que o Eterno, ele deu uma outra coisa no lugar da árvore da vida. Sabe o que o Eterno deu? O Eterno deu para Adão e Havá a Torá no lugar da árvore da vida. Então, a Torá, ela foi dada ao homem e à mulher em substituição à árvore da vida. E é por isso que Mishlei Provérbios, capítulo 3, verso 18, esse texto dele se extrai que a Torá é a árvore da vida para aqueles que nela se apegam. Então, a tradição judaica sempre explicou Mishlei Provérbios 3,18, dizendo que essa árvore da vida é a Torá. Então, percebam, você vai me perguntar o seguinte: ora, Sadok, a Torá foi dada só por meio de Moshe, de Moisés. Como que Adão e Havá receberam a Torá? Vejam, a Torá realmente ela foi entregue por Moshe, mas a Torá ela existe até mesmo antes da criação do mundo. Isso o próprio Talmud fala, que a Torá existe antes da criação do mundo. Então vejam, Adão e Havá, eles não tinham a Torá escrita, mas eles tiveram a noção do que é certo e do que é errado. Por exemplo, todo ser humano sabe que matar é errado. O ser humano nunca leu a Torá, mas ele sabe que matar é errado. Todos sabem que estuprar é errado. Qualquer pessoa sabe disso, ainda que nunca tenha lido a Torá. Outra coisa, todos sabem que roubar está errado. Ninguém pode roubar. E eu pergunto, o ser humano, às vezes, tem gente que nunca leu a Torá, nunca leu o Código Penal brasileiro, mas a pessoa sabe que não pode roubar. Com isso, o que eu quero dizer? Que dentro do coração do homem existe a noção do que é certo e do que é errado. O Eterno, ele colocou dentro de nós o instinto que nos guia para sabermos o que está certo e o que está errado. O problema é que algumas pessoas, elas vivem tanto no pecado, elas dão aso à carnalidade excessiva, elas são tão ímpias que elas tiveram suas mentes cauterizadas, razão pela qual elas não sabem mais distinguir o certo do errado. Por quê? Porque são pessoas extremamente carnais. Mas as pessoas que querem viver uma vida moralmente correta, elas conseguem identificar pelo menos o básico daquilo que é certo e do que é errado. Se você é estudante de direito, advogado, todo mundo já estudou sobre o direito natural. Então, o direito natural é exatamente isso. Eu não vou explicar isso porque há pessoas que, obviamente, não são da área jurídica, mas isso que eu estou falando tem base no direito natural. Prosseguindo o nosso estudo. Após o Eterno ter pronunciado a sentença contra o homem, contra a mulher e a serpente, o Eterno ordenou que eles fossem expulsos do paraíso, e daí o homem e a mulher começaram a chorar e a suplicar amargamente. Então, Adão e Havá choraram, suplicaram, e os anjos foram movidos de compaixão por eles, diz o Midrash. E os anjos se apresentaram diante do Eterno e disseram o seguinte: Eterno, a sua punição foi muito severa. Vejam, os anjos se apresentam perante o Eterno e se queixam, dizendo que a sentença foi muito severa. E sabe o que o Eterno respondeu para os anjos? Diz o Midrash que o Eterno respondeu o seguinte: porventura,
Fui eu quem cometeu o pecado? Pronunciei um falso juízo? Vejam, gente, essa resposta do Eterno, segundo o Midrash, ela é muito profunda. O Eterno está dizendo aqui que quem cometeu o pecado foi o homem, razão pela qual a sua sentença foi justa. E o Eterno diz que não proferiu um falso juízo, razão pela qual nós temos que aprender desse Midrash o seguinte ensino: todas as sentenças do Eterno são justas. Tudo que acontece em nossas vidas faz parte de um plano divino. O justo muitas vezes sofre, mas há um propósito para todas as coisas. Há pessoas que às vezes me mandam um e-mail dizendo: eu cumpro a Torá, eu guardo o Shabat, eu ajudo o próximo, eu dou cestas básicas, eu sou uma pessoa que faço bem para todo mundo e eu vivo sofrendo. Por que será? Ora, saibam o seguinte: o Eterno é justo. Há um propósito para todas as coisas. Há pessoas justas que estão sofrendo aqui na terra. Não que sejam castigadas pelo Eterno. Você pode ser um tzadik, um justo, e estar sofrendo aqui na terra. Mas saiba você que no Olam Rabá, no mundo vindouro, você será recompensado. Então, você terá uma recompensa. Logo, às vezes, nós sofremos aqui como uma punição do Eterno. Mas outras vezes, o nosso sofrimento não tem nada a ver com punição. Tem a ver com propósitos mais elevados que nós não o conhecemos. Então, você deve confiar na justiça do Eterno. O Midrash ensina para você confiar que o Eterno é justo e que ele há de praticar a sua justiça, que é perfeita. Só uma curiosidade entre parênteses: nós sabemos, não é, que Yom Teruah, ou como diz a tradição judaica, Rosh Hashanah, é conhecido como Yom Hadin, o dia do julgamento. Então, Rosh Hashanah é o dia em que o Eterno julga as pessoas. E o Midrash ele fala que Adão e Havá, eles cometeram o pecado no dia de Rosh Hashanah. Então, no dia de Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento, é o dia em que eles cometeram o pecado. Então, eu só quis fazer esse paralelo para você fazer um link, uma interligação entre as festas bíblicas, as festas do Eterno e o tema que agora nós estamos estudando. Prosseguindo. Adão e Havá, eles pecaram no dia em que foram criados. Diz o Midrash que Adão ele foi criado na vigília do Shabat e ele foi criado no sexto dia e ele foi criado na vigília, então ele terminou pecando no Shabat. Então, repito, o Midrash diz que Adão foi criado um pouquinho antes do início do Shabat. Ele foi criado um pouco antes do início do Shabat. Chegou o Shabat e no Shabat ele terminou pecando. E daí o Midrash explica uma coisa muito interessante, que já que o Shabat é uma delícia, já que o Shabat é abençoado, o Eterno proferiu uma sentença contra o homem e a mulher, mas o Eterno não os expulsou imediatamente do Gan Eden, do paraíso. O Eterno deixou que eles ficassem o Shabat inteiro no Gan Eden e só após o Shabat eles foram expulsos. Então, o Shabat é tão maravilhoso, é tão delicioso,
que o Eterno, mais uma vez, em um ato de compaixão, o Eterno permitiu que eles ficassem no Gan Eden, no paraíso, desfrutando o Shabat. Quando acabou o Shabat, eles foram expulsos. E eles foram expulsos e Adão e Havá, já fora do paraíso, eles começaram a chorar, a lamentar, eles ficaram tristes. Diz o Midrash que eles choraram muito, que eles fizeram um intenso jejum pedindo perdão ao Eterno. Então, vejam, no nosso primeiro shiur, nós estudamos que Adão e Havá, eles não se arrependeram, e daí o Eterno foi e proferiu uma sentença, porque eles não se arrependeram. Só que diz o Midrash que após terem sido expulsos, já fora do paraíso, Adão tendo que trabalhar, sentindo dores, tendo que procurar alimentos para a sua sobrevivência, eles perceberam que eles perderam a presença do Eterno em suas vidas. Eles perceberam que eles perderam todas as benesses do Gan Eden. E daí eles ficaram tristes por toda aquela situação. E daí eles choraram, lamentaram, oraram. Diz o Midrash que eles oraram e eles fizeram muito jejum pedindo o perdão do Eterno. E disso nós aprendemos uma grande lição, porque o Midrash diz que eles se arrependeram, agora sim eles se arrependeram com jejum e oração. E qual é a lição que eu extraio disso? Eu extraio a seguinte lição, que quando nós cometemos um grave pecado, quer dizer, na verdade quando você peca, você tem que se arrepender. Isso é óbvio, você tem que se arrepender. Agora, para pecados muito graves, você tem que fazer jejum, você tem que fazer oração, muita oração, você tem que se humilhar na presença do Eterno. Existem pecados leves, involuntários, que às vezes você comete sem querer, coisinhas leves, você ora e se arrepende. Mas para coisas mais sérias, você tem que entrar em um propósito, você tem que flagelar, humilhar a sua carne por meio do jejum e da oração e clamar incessantemente ao Eterno pedindo o perdão. Então diz o Midrash que o homem e a mulher fizeram isso e eles se arrependeram e o Eterno liberou perdão a eles. E Adão, ele sacrificou um animal e ofereceu em sacrifício. Ele ofertou esse animal para o Eterno. Vejam, ainda que o homem e a mulher tenham se arrependido, o Eterno, ele manteve a sentença de morte. Por quê? Porque o ser humano continua pecando. O Eterno, ele mantém a sentença de morte para todos nós, seres humanos. Por quê? Porque Elohim não quer fazer diferença entre bons e maus, para que a gente não fosse bom somente por causa do medo da morte. O Eterno não quer que o sirvamos somente pela recompensa ou pelo temor do castigo, mas o Eterno quer que nós venhamos a servi-lo unicamente para obedecer a seus mandamentos e por amor. Então, essa lição do Midrash também é muito boa, porque, vejam, se hoje os justos fossem imortais e os ímpios morressem, perceba, se hoje os justos fossem imortais e os ímpios morressem, sabe o que ia acontecer? As pessoas iriam abandonar a impiedade apenas com o desejo de se tornarem imortais.
as pessoas iriam obedecer o Eterno não por amor, mas com um interesse escuso, qual seja a vida, a vida eterna, a vida imortal. Então, para não acontecer isso, o Eterno faz com que todos morram. O justo vai morrer e o ímpio também vai morrer. E já que todos nós vamos morrer, o Eterno ele consegue nos provar para fazer a distinção entre aqueles que o obedecem por amor e que creem no mundo vindouro, creem na vida eterna, e aqueles que não querem obedecê-lo, e estes serão condenados. Repito, se hoje os justos fossem imortais e os ímpios morressem, os ímpios iriam se tornar justos apenas para obter uma imortalidade, e eles fariam isso não por amor ao Eterno, mas com esses interesses escusos. Então, a morte assola a todos nós. Eu já falei, eu repito, a morte é uma dádiva, a morte é um presente do Eterno, porque ela nos serve para nos alertar de como nós devemos viver aqui na Terra. Nós temos que saber que os nossos atos aqui na Terra, eles terão consequências. Exupéry, o escritor do livro O Pequeno Príncipe, ele disse: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, aquilo que você plantar, você vai colher. Bem, prosseguindo, Adão, ele atingiu a idade de 930 anos. Então, vejam mais uma vez a misericórdia do Eterno. O Eterno estendeu sua vida e quando ele chegou aos 930 anos, ele adoeceu. Ele ficou doente e toda a família se reuniu em volta dele, os filhos, os netos, muita gente, não é? Porque vivendo 930 anos, imaginem quantas pessoas já existiam. Então, todo mundo se reuniu em volta dele e depois Adão ele morreu. Diz a Torá confirma isso, que ele morreu com 930 anos de idade. E a Torá só fala que ele morreu, e o Midrash explica que a alma de Adão ela foi levada aos céus por anjos. Então, a alma de Adão foi levada aos céus por anjos, diz o Midrash, e isso nos ensina que existe vida consciente após a morte. Quando você morrer, você não vai ficar inconsciente, você não vai ficar em um sono profundo. Haverá uma vida consciente após a morte. A sua alma será levada pelos anjos aos céus. E o Midrash fala que os anjos levaram a alma de Adão e o Eterno estendeu as suas mãos e confiou a alma de Adão a Micael, a Miguel, o anjo. E o anjo Miguel, em português, ele o levou até o terceiro céu, no Gan Eden, no paraíso celestial, e ali Adão ficou no terceiro céu. Então, esse lugar no terceiro céu, de acordo com o Midrash, ele é um lugar em que há muitos cânticos de louvor ao Eterno e as pessoas exaltam o Eterno. E diz o Midrash que os homens, quando chegam, os justos, não é? Só os justos, só os tzadikim vão para lá. Os tzadikim, os justos, quando chegam lá, eles se alegram pelo perdão concedido ao Eterno pela misericórdia. E daí nós aprendemos que há vida após a morte. Há um local especial destinado aos justos. Este lugar é conhecido como Gan Eden, paraíso, ou seja, um paraíso celestial.
Lembram que Yeshua falou para aquele transgressor que estava do lado dele no madeiro? Yeshua disse: hoje ainda tu estarás comigo no Gan Eden, no paraíso. Então Yeshua falou que aquele homem estaria no paraíso, no Gan Eden, e esse Gan Eden, esse paraíso celestial. E prossegue o Midrash dizendo que o Eterno chamou Adão e disse: Adão, e disse para o corpo de Adão, que seria sepultado, disse para o corpo: tu és pó e ao pó retornarás, mas eu te prometo a ressurreição. Tu irás ressuscitar no dia do juízo, quando todas as gerações dos homens que de você descendem irão surgir da tumba. Então o Midrash fala que o Eterno disse que o corpo de Adão é pó e ao pó retornaria, mas o Eterno prometeu a ressurreição no dia do juízo. Percebam uma coisa interessante. Quando você lê a Torá, pode ler a Torá em si, a Torá não fala em ressurreição dos mortos. Não há nenhum texto expresso sobre ressurreição. Porém, é um princípio fundamental do judaísmo a crença na ressurreição dos mortos, embora a Torá nada fale a respeito. E daí eu pergunto, onde que nós judeus tiramos as informações acerca da ressurreição? Yeshua HaMashiach, ele falou muito sobre ressurreição dos mortos. E eu pergunto, de onde Yeshua tirou essa informação? Shaul, Paulo, Kefá, Pedro, Yohanan, João, todos eles falaram muito sobre ressurreição. E eu repito, a Torá nada fala de ressurreição. De onde eles tiraram essas informações? Resposta: Yeshua e todos os seus discípulos, Talmidim, tiraram essas informações da tradição oral do povo de Israel. Por isso que estudar a tradição é importante, porque a tradição ela nos dá muitas pistas teológicas sobre assuntos que não são tratados na Torá, mas eles são explicados pela tradição. Então eu digo, Yeshua, ele usou a tradição judaica? É claro que sim, tanto é que ele falou muito sobre a ressurreição dos mortos. O que nós temos que ter uma clareza em nossas mentes é a seguinte: existem tradições corretas e tradições incorretas, razão pela qual nós temos que fazer um filtro daquilo que é compatível e aquilo que não é compatível com as Escrituras. Então, o tema ressurreição dos mortos, isso é tratado na tradição judaica e isso é compatível com as Escrituras. Por quê? Porque Yeshua falou a todo tempo, a todo momento sobre a ressurreição. E prosseguindo, o Midrash fala que Adão, quando ele foi ao terceiro céu, sabe quem ele encontrou lá? Lá ele encontrou, diz o Midrash, o Mashiach. Então nós percebemos, e a tradição fala que as pessoas que morrem encontram o Mashiach. Logo, nós sabemos que nós iremos encontrar Yeshua quando nós morrermos e formos ao Gan Eden celestial. Nós iremos nos encontrar com Yeshua. E o Midrash diz que também todos os tzadikim, todos os justos estão lá. Então vai ser uma maravilha. Nós iremos encontrar Avraham, Yitzhak, Yaakov, Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos encontrar Moshe, Moisés. Nós vamos encontrar o rei David. Nós vamos encontrar pessoas maravilhosas, entes queridos que faleceram, justos. Mas a alegria maior em nossas vidas será que nós iremos encontrar Yeshua HaMashiach. Que o seu coração possa ferver de alegria, sabendo que você irá encontrar o nosso Salvador.
E o Midrash fala que Havá, Eva, também morreu. E só um parênteses aqui, uma coisa que eu me lembrei do Midrash. O Midrash diz que o Shabat é o repouso do sétimo dia, e isso é um símbolo da ressurreição do último dia. Porque no sétimo dia, o Shabat, o Eterno repousou de toda a obra que havia feito. Então, quando nós guardamos o Shabat, nós estamos fazendo um símbolo profético da ressurreição. Tal como o Shabat é um dia de descanso, na ressurreição dos mortos, nós teremos também um belo descanso aqui na terra, com Yeshua HaMashiach estabelecendo o seu reinado messiânico, o milênio de Shalom, de paz, que será aqui na terra. Prosseguindo. Embora a morte tenha entrado no mundo por culpa de Adão, ele não pode ser considerado responsável pela morte dos homens. Por quê? Porque todos nós pecamos, todos pecam, todos nós morremos por causa das nossas más ações. Então, isso é muito importante, porque às vezes tem muita mulher, né? Eu já vi muita mulher que às vezes fica com dores de parto, etc. Aí a mulher fala, Havá, Eva pecou, ela pecou e agora eu que estou sofrendo. Eu já ouvi muita mulher falar isso. Eu tenho cólicas menstruais, não sei por que eu tenho cólicas. Eva pecou e eu que estou pagando o preço? Ora, o Midrash explica que, na verdade, nós não podemos culpar Adão e nem Havá, porque nós pecamos também. Em outras palavras, se você estivesse no Gan Eden, você também iria fazer a mesma coisa. Você, mulher, se estivesse no Gan Eden, você também seria enganada pela serpente, por Satã. Então, nós sofremos aqui na terra não é por causa de Adão, diz o Midrash, e não é por causa da mulher, é por causa das nossas próprias más ações. Nós morremos por causa das nossas más ações, porque nós pecamos também. E o Midrash ele explica algo muito interessante. Diz o seguinte, que quando alguém morre, essa pessoa morre e é um justo, e aí o justo ele é apresentado para Adão. E quando a pessoa encontra Adão, há pessoas que dizem para Adão o seguinte, ora Adão, você é responsável por causa da minha morte. Então vejam, o Midrash diz que muitos justos morrem, chegam diante de Adão e vão se queixar. Adão, você foi o responsável pela minha morte. E daí diz o Midrash o seguinte, que Adão, ele repele a acusação e fala para a pessoa o seguinte, eu cometi apenas um pecado. Existe alguém entre vocês e deve ser verdadeiramente o mais piedoso que não tenha pecado mais de uma vez? Então vejam, quando a pessoa, diz o Midrash, quando a pessoa vai questionar Adão responde o seguinte, eu cometi um pecado, mas você que está vindo aqui para cima, você cometeu muito mais pecados do que eu. Então as pessoas se calam. Isso é interessante, gente. Às vezes, eu já vi muita gente lendo as escrituras e criticando Adão, criticando Havá, a mulher, Eva. Mas você e eu, nós cometemos mais pecados do que eles. Então, nós não podemos falar mal deles, porque eles pecaram muito menos do que nós. E vejam, pela misericórdia, Adão e Havá, Adão e Eva, eles foram salvos pelo Eterno. Eles
estão no Gan Eden celestial, no paraíso celestial. Eles foram salvos e lá eles encontraram o Mashiach. Eu quero ressaltar isso porque eles foram salvos pela Hesed, misericórdia, graça do Eterno, e nós que cremos em Yeshua, nós também cremos que nós teremos esse mesmo destino abençoado. Nós iremos ao Gan Eden celestial, apesar dos nossos pecados. Todos nós pecamos, mas nós que somos discípulos de Yeshua, HaMashiach, nós nos arrependemos dos nossos pecados e sempre que nós pecamos, nós reiteramos, nós sempre estamos pedindo perdão pelos nossos pecados e mudando de hábito. Pois não adianta pedir perdão e ficar fazendo a mesma coisa. Isso é um falso arrependimento, é uma falsa techuvá. O verdadeiro arrependimento é quando você se arrepende e você não volta mais a cometer o mesmo erro. Então nós aprendemos com o Midrash que todos nós pecamos, mas que nós podemos ser salvos pelo arrependimento. E daí o verdadeiro arrependimento atrai o Hesed, a graça, a misericórdia do Eterno. E nós sabemos que o Midrash fala que em Gênesis 3,15, Bereshit, Gênesis 3,15, aquilo ali é uma profecia sobre a vinda do Mashiach. E nós sabemos que Yeshua HaMashiach, ele já veio. E Yeshua, ele é o único caminho para te levar à vida eterna. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por ele. Saiba você, tanto irmão meu de sangue judeu, quanto também gentio. Saiba que somente por Yeshua você chegará ao eterno. Somente Yeshua faz com que você herde o Olam Rabá, o mundo vindouro. Yeshua é a única porta para te levar ao Gan Eden celestial. Obviamente não basta aceitar e reconhecer Yeshua da boca para fora. Yeshua disse, se vocês me amam, vocês obedecerão às minhas mitzvot, aos meus mandamentos. Então Yeshua disse, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. E quais são os mandamentos de Yeshua? Os mandamentos de Yeshua são os mandamentos da Torá. Porque em Matitiahu, Mateus 5,17, Yeshua disse que ele não veio para revogar a Torá, mas ele veio para cumprir. Em hebraico é usada uma raiz hebraica que significa tornar pleno, encher, abundar. Então, em outras palavras, Yeshua disse, eu não vim para revogar a Torá, eu vim para torná-la plena, eu vim para torná-la abundante, eu vim para encher a terra da Torá. Então, eu digo, sempre falo isso, não adianta reconhecer Yeshua e não praticar a Torá. Não adianta. E por outro lado, também não adianta querer praticar a Torá sem Yeshua. Yeshua é essencial para que você venha herdar o mundo vindouro. Yeshua, ele é o único que pode te levar para o Gan Eden. Que você fique firme nessa emuná, que você nunca venha negar o nosso amado Mashiach. Estou dizendo isso porque há tantas pessoas que começam bem, mas terminam se apostatando, caindo em armadilhas de Hassatan, tal como Hassatan enganou a mulher. Há pessoas que estão sendo enganadas por Hassatan, negando o Mashiach, e quando elas negam o Mashiach, sabe o que acontece? Elas perdem a vida eterna. Que você fique firme, perseverante, até o fim dos tempos, até o último dia da tua vida aqui na terra, e que todos nós possamos estar juntos no Gan Eden com Yeshua HaMashiach, e que quando ele voltar para estabelecer o reinado messiânico, que todos nós venhamos a receber a ressurreição e o nosso galardão. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Eterno, nós oramos a Ti
crendo e clamando pelo nome de Yeshua HaMashiach, o nome sobre todo nome. Eterno, que essa palavra, que esse estudo do Midrash possa penetrar em nossos corações, como eu disse, independentemente de algumas histórias serem fábulas, lendárias ou não, mas que nós possamos extrair os princípios fundamentais, que são: nós devemos nos afastar do pecado, nós devemos nos arrepender das nossas transgressões e nós devemos depositar a nossa esperança no Mashiach para recebermos o teu Hesed, o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia. Eterno, abençoa-nos e que nós possamos cumprir a Torá e proclamar Yeshua HaMashiach para todo o mundo que jaz em trevas. Se conosco, Eterno, segure a nossa mão, livra-nos das tentações, do mal, não nos deixe cair em apostasia, não nos deixe cair. E aqueles que caem, Eterno, que tu possa levantá-los com a tua mão de misericórdia. Nós oramos e te agradecemos, Eterno, pois nós não te obedecemos por medo, por força ou por violência, mas nós te obedecemos por amor ao nome de Yahweh, o nome do Eterno, bendito, exaltado, entronizado nas alturas. Nós exaltamos, glorificamos, louvamos o nome de Yahweh, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.